Sepultura pode ser considerada bem material que garanta o pagamento de uma dívida trabalhista? Lógico que não, porque tem muitos outros bens que eles podem tomar. Se não tivesse outros bens? Aí a gente ia ter que negociar essa dívida, porque jazigo não dá, não tem como. Não. Por quê? Porque se é nosso, da família, por que a justiça ia tomar? Isso não seria novidade, isso não seria uma coisa absurda, já que nesse mundo que nós vivemos, nesse país, a gente paga para tudo. Após 2 anos e meio no emprego, um assistente de recursos humanos entrou com uma ação na justiça contra a empresa onde trabalhava por causa do não pagamento de férias e salários. Empregado e empregador fizeram um acordo que garantiu o pagamento de R$ 4.370 divididos em 2 vezes iguais. Se o acordo não fosse cumprido, a empresa pagaria multa de 100% sobre o valor fixado. Resultado, o acordo não foi cumprido porque a empresa faliu dias depois. A garantia da dívida passou a ser então os bens do antigo sócio-diretor. A primeira tentativa de penhora foi a conta corrente, que estava zerada. Com as novas declarações de bens do ex-empresário, a defesa do funcionário descobriu que outros patrimônios poderiam garantir o pagamento da dívida, que por causa da multa passou a ser de R$ 8.844. Entre eles, um jazigo no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. O empresário falido conseguiu evitar a penhora, sob a alegação de que ali estavam os restos mortais da mulher dele, e as leis municipais de Belo Horizonte estabelecem prazo mínimo de 5 anos para exumação. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas impediu a penhora e a venda do jazigo por julgar que seria uma ofensa ao princípio de respeito aos mortos. O trabalhador recorreu ao TST, alegando que não existia lei municipal que proibisse a penhora de um jazigo, mesmo estando ocupado. E foi o voto do ministro Horácio de Sena Pires que evitou que o jazigo fosse penhorado e vendido. A gestão integrada da informação de todos os órgãos da Justiça do Trabalho é um projeto inédito que começou há 13 anos. A partir de 2004, ela se tornou o foco do setor de informática do Tribunal Superior do Trabalho, que quer usar ainda mais, criar o processo eletrônico e dar fim ao processo convencional, responsável por grande volume de papéis armazenados nos órgãos da Justiça. Prazo de 2 a 3 anos, a Justiça do Trabalho implante o processo eletrônico na Justiça. Não é tarefa fácil. A integração de toda a estrutura da Justiça do Trabalho exige padronização de equipamentos, sistemas e programas de informática, procedimentos e rotinas de trabalho. A padronização tem que chegar às 1.378 varas, aos 24 tribunais regionais e ao TST. Discutido desde 1993, o Sistema Integrado de Gestão da Informação ganhou força em 2004, com a criação de um grupo de trabalho que reúne diretores de informática de vários TRTs e do próprio Tribunal Superior. No ano passado, foram investidos R$100 milhões e estão previstos para este ano mais 40 milhões. Investimento que vai resultar na rapidez para quem aguarda uma decisão da Justiça do Trabalho e também para aqueles que buscam qualquer tipo de informação junto às varas, junto aos tribunais regionais e também ao próprio TST. A primeira etapa do sistema integrado é a modernização das varas, por ser órgãos da primeira instância, onde os processos têm início. Em 2006, todas elas vão receber microcomputadores e impressoras multifuncionais. A nova infraestrutura de rede é necessária para a interligação. Já nos tribunais regionais, está sendo feito o aperfeiçoamento das salas de sessão de julgamento e dos gabinetes dos juízes. Ainda em março, a Secretaria de Processamento de Dados do TST vai apresentar a versão do protótipo do portal da Justiça do Trabalho. A proposta é que, no único endereço da web, servidores, magistrados, advogados, partes e sociedade em geral tenham acesso a todas as informações das varas, dos tribunais regionais e do Tribunal Superior. O objetivo é minimizar, diminuir sensivelmente o tempo de tramitação do processo na Justiça do Trabalho. Ganha com isso o judicionado, que com certeza vai ter o resultado esperado em tempo bem menor.
O Bacenjude combate o maior problema da Justiça do Trabalho, a execução do processo. Antes a empresa desaparecia ou não tinha bens para penhorar e o trabalhador ficava sem receber os direitos. Agora o sistema eletrônico ajuda a garantir bens da empresa ou da pessoa executada para o pagamento da dívida trabalhista. Com a possibilidade de bloquear a conta bancária, fica mais difícil para o devedor deixar de cumprir uma sentença judicial. O juiz pode enviar a ordem de penhora aos bancos usando apenas o computador. Isso reduz tempo entre a emissão da ordem da Justiça e o retorno do banco. O convênio foi firmado há 4 anos pelo Poder Judiciário com o Banco Central. No ano passado, foram protocoladas 153.636 ordens judiciais, quase 136 mil emitidas pela Justiça do Trabalho. A penhora eletrônica é a última etapa da execução trabalhista. Ela só é aplicada quando, após a condenação, não houver mais recurso e o empregador condenado extrapola o prazo para o pagamento da dívida. Toda a Justiça do Trabalho pode bloquear a conta bancária do devedor. E este bloqueio da conta bancária do devedor, de certo modo, revolucionou o processo de execução. A primeira vara do trabalho de Guarulhos, no interior de São Paulo, emitiu nos últimos 5 meses 2.689 ordens de bloqueios de contas correntes de devedores pelo Bacenjude. Entre as 1.378 varas do trabalho existentes em todo o país, a vara de Guarulhos passou a ser líder desse sistema, conhecido também como penhora eletrônica. O Tribunal Superior do Trabalho, junto com outras 20 instituições públicas, faz parte do Comitê Técnico-Científico da Mostra de Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicações Aplicadas ao Setor Público. A mostra é uma iniciativa do Serviço Federal de Processamento de Dados e um dos mais importantes acontecimentos do segmento de Tecnologia da Informação e Comunicações da área pública. O TST é representado pela Secretaria de Processamento de Dados e vai apresentar os projetos de modernização da Justiça do Trabalho baseados em tecnologia da informação. Esse é o primeiro ano que o TST está integrando o comitê e o Poder Judiciário sempre foi relativamente tímido em apresentar os seus projetos, apesar de ter uma expertise técnica bastante grande. A partir desse ano, o TST e a Justiça do Trabalho como um todo está apresentando os seus projetos. A última edição da mostra teve mais de 14 mil visitantes, 4 mil inscritos em plenárias, oficinas e apresentações de casos. O tema deste ano é Inovações para um Brasil Transparente, com atenção voltada ao governo e política, cidadãos e usuários, cooperação internacional e tecnologia e processos. O TST dessa vez aceitou, nós ficamos muito contentes em contar com ele, né? É um segmento muito importante do judiciário, na parte trabalhista, e a gente acredita que nas soluções que vão estar sendo apresentadas, a sociedade vai começar a ter contato com soluções que ela às vezes não sabe que existe. Então, um dos papéis também da mostra tem esse lado de inovações olhando para coisas futuras. Então, é onde a gente mostra os desafios, os problemas e necessidades e vem os patrocinadores, que são os fornecedores, e mostram soluções que podem compor coisas novas. Mas também mostrar que hoje já existem soluções, como o TST vai mostrar, no campo do judiciário, que o cidadão poderia cada vez mais usar e se beneficiar desses serviços. O ministro Ronaldo Lopes Leal, de 69 anos, natural de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, chega ao mais alto cargo da Justiça do Trabalho brasileira com uma experiência acumulada em 42 anos de magistratura. É o juiz do trabalho mais antigo em atividade no país. A atuação dele na defesa da liberdade de opinião da magistratura coincidiu com o início do regime militar no Brasil. Com um mandato de 2 anos como presidente do TST, Ronaldo Leal quer estimular o Bacenjude, que é a penhora eletrônica, e fazer com que o cálculo rápido seja sucesso como desenvolvido pelo Banco Central. Esse cálculo estimula o fechamento de acordos e permite ao trabalhador saber de antemão
quanto poderá receber e praticamente elimina a fase de liquidação de sentença. Nós temos compromissos inadiáveis com a população trabalhadora desse país. Esse compromisso é um compromisso que nós devemos encarar com a maior seriedade, porque não é possível continuarmos tendo todos esses déficits em relação ao povo trabalhador que espera a nossa prestação jurisdicional. O novo vice-presidente ministro Rider Nogueira de Brito, 67 anos, nasceu em Óbidos, no Pará. Ingressou na Justiça do Trabalho como técnico judiciário no TRT da 8ª Região, que envolve os estados do Pará e Amapá. Adquiriu experiência como juiz na região amazônica. Rider Nogueira de Brito é um severo crítico do atual sistema de recursos processuais, que, segundo ele, é responsável pela demora no desfecho das causas trabalhistas. Já o novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho é o mineiro de Pedro Leopoldo Luciano de Castilho Pereira, de 69 anos. Na corregedoria, vai exercer um papel administrativo. A principal função do corregedor é verificar o bom andamento processual nos órgãos regionais, no caso dos 24 tribunais regionais do trabalho. Ele defende uma interação maior dos juízes do trabalho brasileiros. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou a Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos por racismo dentro da empresa. A vítima é um eletricista industrial da fábrica de laticínio de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Ele era chamado pelos chefes de chipã, chimpanzé, monk e outras expressões de baixo calão. O Tribunal Superior do Trabalho determinou o pagamento de uma indenização equivalente a R$60 mil. O eletricista trabalhou na Parmalat durante 5 anos. Há uma preocupação mundial em acabar com a discriminação e não sobra espaço para ato injurioso como esse, a que foi submetido o empregado por causa da cor, disse o relator do processo, ministro João Oreste Dallazen, que expressões e apelidos racistas usados por um chefe imediato para se dirigir a um empregado negro constitui o que a justiça chama de ato injurioso, por ofender a dignidade da pessoa. A Parmalat tentou se defender no TST, alegando que, ao tomar conhecimento, reuniu todos os funcionários na tentativa de mudar o comportamento que era aplicado ao colega de trabalho. O ministro relator rejeitou as alegações. É responsabilidade da empresa zelar pelo respeito, civilidade e decoro no ambiente de trabalho. A Constituição proíbe qualquer discriminação de raça. As convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e a declaração da OIT também reforçam essa questão, sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho, em que os países membros da OIT se comprometem em eliminar a discriminação. Isso é uma coisa que nem deveria existir no país como o nosso, né? Que a nossa descendência toda ela negra. É importante que esses casos de discriminação eles sejam julgados, sejam condenados, para que a partir do processo educativo e também punitivo as pessoas possam construir um processo de igualdade racial no país. A Parmalat também perdeu no TST o pedido de redução do valor da indenização.